Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que está acompanhando aqui esse nosso webinar aqui pelo canal do YouTube. Eu sou Alexandre Gomes, analista de comunidades aqui do SNESH, SNA Startup Hub, e é com muita honra, com muito orgulho que a gente começa mais um webinar, dessa vez focado num tema extremamente relevante, né, que é justamente agroflorestas, né, e todos os desafios que envolvem a construção de indicadores, né, como que a gente pode realmente criar projetos que sejam de fato escaláveis, economicamente viáveis. E para isso nós trouxemos aqui 3 especialistas, né? Nós trouxemos aqui a Paula Costa, da Preta Terra, Leandro Torres, da IFA Agroflorestas, e o Helder Rodrigues, aqui do Atlas Florestal. E antes que a gente comece o nosso bate-papo, vou explicar para quem está chegando aí pela primeira vez do que se trata o SNESH, né, que é um ecossistema de inovação orientado, né, aí para dar apoio a startups que desenvolvem soluções não apenas para o agronegócio, mas sustentabilidade e bioeconomia, né? Então, o SNESH ele é um ecossistema de inovação vinculado à Sociedade Nacional de Agricultura, que, para quem não sabe, é o órgão mais antigo do agronegócio brasileiro, com quase 130 anos de existência, e nós existimos justamente para dar apoio, né, para essas startups, seja através de conexão, né, dessas startups com grandes corporates, inserindo-as em desafios de inovação aberta, também fazendo toda essa ponte das startups com grupos de investidores, incluindo venture capitals, venture builders. A gente também atua fortemente no sentido de dar visibilidade para soluções desenvolvidas pelas startups que fazem parte do nosso hub. Então, a gente faz isso através das nossas publicações, que são A Lavoura e Animal Business, né? Depois vocês podem entrar no nosso site, né? Só deixando aqui o nosso site, que é o www.snesh.com.br. Vocês também nos encontram nas redes sociais diversas, né? LinkedIn, Instagram, SNESH, SNA Startup Hub. E aqui também eu vou colocar o site do SNA, né, que é da Sociedade Nacional de Agricultura, www.sna.agr.br, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, né? Hoje o nosso hub está sediado na cidade do Rio de Janeiro, porém a nossa atuação é a nível nacional, né? Hoje a gente atua com mais de 100 startups em todos os cantos do Brasil, então, para quem ainda não conhece, vale a pena conhecer, tá? www.snesh.com.br. Perfeito. E começando, então, efetivamente aqui o nosso webinar, eu vou apresentar aqui cada um dos nossos speakers, né? Então, vou começar aqui pela Paula, né? A Paula, que é founder aqui da Preta Terra, né? Engenheira florestal, especialista em gestão ambiental pela USP-Exalc e bióloga pela Unesp. A Paula, ela foi premiada em 2016 pela Sociedade Brasileira de Silvicultura, e ela é especialista também em design agroflorestal, silvicultura, atuou como coordenadora de equipes e no desenvolvimento de pesquisas e inovação em diversos sistemas de produção agroflorestal de grande porte, né? Ela teve uma vivência aí muito grande na Amazônia brasileira, mas nada melhor do que a própria Paula ali para se apresentar, né? Falar um pouquinho da sua trajetória e também um pouco da Preta Terra, que já faz um trabalho de muito impacto, né? De muita relevância aí no mercado ambiental brasileiro. Então, Paula, primeiramente, muito obrigado por estar participando aqui com a gente. Seja muito bem-vinda e a palavra é toda sua. Oi, Alexandre, Leandro e Helder, é um prazer estar aqui conectado com vocês. Bom, acho que só para complementar um pouquinho, né, o que a Preta Terra faz, a gente hoje tem projetos, né, em mais de 20 países, e o nosso foco, basicamente, é conduzir designs agroflorestais, designs que sejam modulares, replicáveis e elásticos, né, porque a gente sabe que a agrofloresta, a gente vai discutir isso mais para frente, é um sistema de produção ancestral, milenar, que já está aí há muito tempo, mas a gente precisa adaptar essa lógica
para práticas e operações modernas, né, para máquinas modernas, para a realidade da agricultura moderna. Então, o nosso trabalho, né, a nossa atuação é justamente sistematizar a complexidade das agroflorestas e fazer com que isso seja mais palpável para os agricultores e para que isso seja replicável para amplas paisagens, né, para larga escala, né, seja para um agricultor muito grande, para uma propriedade muito grande, seja para diversas propriedades inseridas numa mesma paisagem, dentro de uma mesma lógica. Então, basicamente, é isso que a gente faz. É um prazer estar aqui, gente. Muito legal poder conectar com todos vocês. Obrigado, Paula, pela sua apresentação. E eu vou passar agora também para o Elder Rodrigues, né? Ele que é founder e CEO da Atlas Florestal, ele que é engenheiro florestal, atua com restauração de florestas desde 2008, né? Auxiliando aí na recuperação de quase 2.000 hectares de Mata Atlântica e Cerrado, com plantio de mais de 1 milhão de mudas, né? Você vê que são marcas bem expressivas, né? E ele tem também MBA em restauração florestal, licenciamento ambiental, né? E tem aí bastante know-how, né, em diversos assuntos relacionados ao meio ambiente. Então, Elder, eu vou passar a palavra para você, para que você também fale um pouquinho mais aí sobre a sua trajetória e do trabalho que a Atlas Florestal vem desenvolvendo aí. Então, seja muito bem-vindo. Tá no mudo, Elder. Boa noite a todos e todas. É uma grande satisfação estar aqui podendo conversar com vocês sobre esse tema tão relevante. Agradeço aí a introdução. E como você falou, né, eu desenvolvi a carreira olhando para operações florestais voltadas para silvicultura, restauração florestal e agrofloresta, né? Entrego um pouco a idade, mostrando que a gente já trabalha isso há um tempinho. Desde a faculdade, né, trabalhando com projetos de restauração, e hoje, por conta dessa expertise que a Atlas foca, né, em ser uma das principais empresas dentro do setor de restauração produtiva, focando principalmente em fornecer mão de obra especializada para a implantação dentro de uma escala de projetos de larga escala, seja centralizado ou descentralizado, né? E hoje a Atlas ela atua muito apoiando o desenvolvimento da cadeia da restauração e da agricultura regenerativa no Brasil, né? Pensando muito em como entender a capacidade operacional de cada território, o perfil, a aptidão agrícola e o que precisa, né, de infraestrutura, viveiros, pessoas, sementes. Então, a gente está acostumado aí nesses projetos ter que instalar uma cadeia local e é isso que a gente quer contribuir, que a gente tem de expertise hoje. E, mais uma vez, muito contente de poder estar dividindo esse espaço aí com pessoas que são grandes referências para mim, como a Paula e o Leandro. E o Snash também. Não, bacana. Muito obrigado, Elder. E, por último, mas não menos importante, né, eu vou passar a palavra aqui para o Leandro Torres, ele que é founder da IFA Agroflorestas, especialista em sistemas regenerativos, técnico em permacultura e agroflorestal, também especialista em microbiologia do solo. Então, Leandro, vou passar aqui a palavra para você, né, para que você explique aí para o pessoal um pouco do seu trabalho, um pouco da sua trajetória e também do impacto que a IFA Agroflorestas vem realizando aí no mercado. Seja muito bem-vindo, Leandro. Boa noite, pessoal. Boa noite, Paula. Boa noite, Elder. Boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente. Eu conheço o Elder e a Paula há um tempinho já e também são duas referências muito importantes. E a IFA, ela é uma empresa que se coloca muito como uma solucionadora de um grande problema que é comunicar esse impacto da regeneração, né? Então, o que é ser regenerativo? O que é fazer agricultura regenerativa? E é nesse ponto que a IFA vem com uma série de indicadores, pesquisa principalmente sobre os benefícios
dos manejos agroecológicos, dos manejos agroflorestais, para que a gente consiga comprovar realmente que tem havido algum benefício ambiental, algum benefício social, algum benefício econômico naquela área. Então, esse é o trabalho que a IFA desempenha, principalmente ligado a agroflorestas, mas também em outros plantios regenerativos. Perfeito, Leandro. Muito obrigado aí mais uma vez. Né? Você vê que dessa vez, né, a gente reuniu aí, né, 3 speakers assim, né, da pesada para discutir esse tema. E sempre como eu costumo iniciar aqui os nossos webinars, eu sempre brinco que a gente tem que começar pelo começo, né? E então eu queria lançar aí para vocês, né, para a gente começar esse debate, primeiramente, o que seria efetivamente a melhor definição, né, se é que há alguma, né, melhor definição, se existem várias definições que se complementam, né, o que seria agrofloresta de fato, né? E como que isso se relaciona dentro desse grande universo da agricultura regenerativa, né? Como que as agroflorestas acabam incorporando esse universo e vice-versa, né? Eu gostaria que vocês discorressem um pouco sobre isso, e aí eu vou jogar a palavra aí para a Paula. Bom, eu vou começar, mas isso é uma longa discussão. Tenho certeza que o Helder e o Leandro vão conseguir trazer vários elementos a mais. Mas, basicamente, sistemas agroflorestais, né, historicamente, são sistemas produtivos, né, não é simplesmente um plantio de floresta. A gente está plantando um sistema de produção para colheita, né, que consorcia, ou que mistura na mesma área, na mesma unidade de manejo, plantas perenes, arbóreas, né, árvores, junto com culturas agrícolas, que podem ser perenes ou anuais. E muitas vezes também com componente animal, né, com gado, com outros animais na paisagem. Então, é um sistema biodiverso, né? Então, a ideia é que ele tenha mais do que 1, 2, até mais do que 3 espécies, que seja um sistema biodiverso, mas essa biodiversidade, não existe uma certificação, vamos dizer assim, que estabeleça quantas espécies devem ter, devem estar plantadas dentro de uma agrofloresta, dentro de uma unidade. Basicamente, se a gente tem um componente agrícola e um componente florestal, a gente já pode chamar de agrofloresta. Mas, ao mesmo tempo, existem outras definições de agrofloresta que definem o manejo da paisagem. Ou seja, você tem uma paisagem que interrelaciona componentes florestais, ou seja, manchas de floresta, e podem ser florestas nativas ou florestas plantadas com fins de produção, e entremeia com essas paisagens florestais culturas anuais, né, culturas agrícolas. A ideia é trazer o componente florestal, o componente perene, arbóreo, para dentro da paisagem agrícola, né? E, claro, mais recentemente a gente tem olhado para princípios ou dinâmicas que ocorrem naturalmente numa floresta nativa, e a ideia é reproduzir essas dinâmicas dentro do sistema produtivo. Então, por exemplo, o que a gente chama de sucessão natural, ou a estratificação, a própria biodiversidade, a ciclagem de nutrientes no solo, né, sobre o solo para favorecer a ciclagem de nutrientes, o manejo da copa das árvores, mimetizando a lógica de abertura de clareiras, por exemplo, mais ou menos, são alguns dos princípios que a gente busca replicar dentro dos sistemas agroflorestais também. Então, no fim das contas, sistemas agroflorestais, dá para dizer que é um conjunto de práticas que privilegia a presença das árvores na paisagem agrícola. E as árvores, não só com o objetivo, né, de fixar carbono, trazer biodiversidade, trazer beleza cênica, enfim, mas também com o objetivo de produção. A gente usa as árvores para colheita. Então, colheita de castanhas, né, produtos florestais não madeireiros de maneira geral, e também madeira, né, a gente plantar as árvores com foco em colheita madeireira de longo prazo.
Então, eu acho que eu não vou falar muito, porque tem muita coisa ainda para falar, mas basicamente a gente pode considerar sistemas agroflorestais isso. Colocar árvores na paisagem agrícola. O Helder ou o Leandro gostaria de complementar alguma coisa, né, frente a tudo isso que a Paula falou? Eu gostaria só de trazer aqui, né, ressaltar também o quanto que a agrofloresta está inserida no conceito de agroecologia, né? Então, dentro do conceito de agroecologia, dentro de uma lógica de soluções baseadas na natureza, né, a gente pode, né, no que a Paula falou, olhar para o componente arbóreo e entender qual que é a função dele de potencializar, né, a resiliência ecológica, climática desses sistemas, né? Então, a agrofloresta, ela tem essa função de trazer o componente ecológico, né, essa interação entre os diversos atores ali, agentes da ecologia, né? Por quê? Porque ao inserir uma árvore, você vai atrair polinizadores, outros insetos, animais que vai ser essencial para a produção e para aquele sistema funcionar perfeitamente. Então, lembrar dessa origem da agroecologia e dessa estratégia de soluções baseadas na natureza que está, de certa forma, no cerne das agroflorestas também. Leandro? Obviamente, vocês já falaram muitas informações importantes, mas acho que como nosso tema aqui tem uma relação direto com desafios e oportunidades, né, de escala, e a Paula falou muito bem que hoje a agrofloresta, diferentemente até de outros manejos considerados manejos regenerativos, que tem algumas certificações, por exemplo, os orgânicos, a agrofloresta ela está em processo de metrificação do que é uma agrofloresta regenerativa, do que é uma agrofloresta extremamente biodiversa, né? Então a gente tem diversos movimentos aí, a agricultura sintrópica, que tem um certo número de biodiversidade, você tem algumas interações com o animal, por exemplo, os ILPFs, que tem uma diversificação menor, e aí é nesse ponto que eu acho que a gente está aqui para discutir muito sobre o que é uma agrofloresta, não nos termos, porque nos termos a Paula já disse, né? A interação de uma cultura arbórea e uma cultura agrícola pode ser considerada uma agrofloresta. Mas o que é uma agrofloresta realmente que mimetize o potencial de uma floresta de poderes ecossistêmicos, digamos assim, mas com retorno econômico, que é aí que está o grande cerne da questão. Até aproveitando... Só para complementar isso que o Leandro falou, foi muito interessante, porque a chave, né, a gente tem que chegar assim, qual que é a agrofloresta que nós queremos? Né? E qual que ela é viável. Então, a chave, no meu entendimento, é você trazer um equilíbrio entre o que é viável, o que é possível, operacionalmente, né, como a experiência do Helder, financeiramente, para o agricultor, para fechar a conta, né, o que é possível de um lado, e o que é ecologicamente, o que provê a maior quantidade de serviços ecossistêmicos por outro lado. Né? Então, a gente conseguir construir esse equilíbrio. Né? Então, a gente entender qual é a agrofloresta que a gente quer. Então, acho que é meio batido a gente falar de sustentabilidade, mas é exatamente isso, no fim das contas. Né? A gente conseguir equilibrar todos os pés desse tripé aí, e definir qual que é a agrofloresta que a gente quer. Não, perfeito. E até, inclusive, pegando o gancho, né, do que você, Paulo, e do Leandro também comentou, né, desses desafios que acabam impactando, né, na construção desses sistemas regenerativos, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre, na opinião de vocês, o que acaba impactando, né, no sentido de que do ganho de escala desses projetos, desses sistemas regenerativos, se são questões
somente de ordem econômica ou se envolvem também questão de capacitação, mão de obra, né? Às vezes o produtor ali, às vezes ele precisa, às vezes, de um conhecimento que vá além do conhecimento básico em agricultura, passando também por botânica, outras áreas. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, né? Na visão de vocês, hoje, quais são os principais desafios que acabam impactando nessa escala e nessa, não só nessa viabilidade econômica, mas também nessa viabilidade ambiental também, como que se equilibram esses pratos todos aí. Quer falar, Paulo? Posso começar? Tá. Na verdade, eu acho que a gente tem uma grande mudança de paradigma quando se trabalha agrofloresta, que é passar de uma agricultura de insumos, de produtos prontos e compra de insumos para processos. Trabalhar processos. Trabalhar podas, plantio, sucessão, estratificação. E esses processos, eles, como tentam mimetizar um ecossistema extremamente complexo que é uma floresta, eles exigem bastante capacitação. E, além de exigir bastante capacitação, exige um grande esforço de mercado e de infraestrutura para se trazer maquinário que possa possibilitar que esses processos sejam feitos de forma mais automatizada, para que aí sim a gente consiga escalar, né? Então, também não vou me alongar muito para deixar o pessoal falar, mas eu acho que se sabe muito bem que a agrofloresta é uma forma de agricultura de processos, mas o que envolve esses processos ainda está em processo de desenvolvimento, né? Os maquinários que envolvem esses processos e etc. Pegando esse gancho do Leandro, a gente entende que um grande desafio hoje das agroflorestas é devido à nossa cultura de simplificação da agricultura, né, e de segmentação dos setores produtivos. Então, a gente segmentou a agricultura em culturas, né, em commodities, em linhas, e segmentou isso também territorialmente, espacialmente falando. Então, quando a gente se fala principalmente de comercialização de produtos, você tem um desafio muito grande, porque você começa a pegar um proprietário rural que estava acostumado a trabalhar com uma cultura, vai começar a trabalhar com 4. Então, como que a gente consegue integrar o que foi de muito tempo segmentado no mesmo espaço e atender uma demanda de mercado, ou seja, comércio desses produtos, uma demanda de conhecimento, porque antes o cara só precisava conhecer de uma espécie, agora ele precisa conhecer de 3, 4, e do que o Leandro falou, uma demanda de manejo, porque aí você começa a deixar mais complexo o manejo disso. Então, como que a gente integraliza o que está segmentado, mas mantendo processos que são facilitados por esses segmentos, sabe? Então, eu acho que a gente pegou algo que estava misturado, separou, entendeu bem essas culturas, foram, né? Aí você desenvolve especialistas, e aí agora a gente tem que unir isso de novo. Então, eu acho que essa união, né, que é o grande desafio, porque você tem um encaixe ali que a cadeia, tanto de comércio quanto de operações, ainda não está preparada para isso. Então, quando você fala de um distribuidor, ele não está acostumado a buscar mais de um produto, né? E quando você fala de um plantador, ele não está acostumado a trabalhar com mais de um produto. Então, aí anda essa capacitação, esse desenvolvimento da cadeia em si, para integrar, mas não deixar também, o que a Paula falou, deixar essa integração sistematizada nessa lógica de segmentos que já existe, sabe? Então, acho que o maior desafio é ajustar essa integração das culturas dentro da cadeia de comércio e produção.
Eu acho que isso que o Helder trouxe, eu vejo como o principal desafio, de fato, né? Isso que a gente chama de a cadeia de valor, né? A cadeia da agrofloresta, ou a cadeia da restauração, é muito complexo. Você tem insumos, mudas, maquinário, operação entrando de um lado, e você tem produtos diversos e toda a complexidade envolvida nisso, né, complexidade de logística, acesso ao mercado, beneficiamento mínimo, tempo de prateleira do produto, toda a questão de legislação para você acessar um mercado mínimo, né? Então, é muito desafiador para o agricultor, e aí tanto faz a escala para o agricultor, sabe? Um pequeno agricultor é super desafiador, mas um grande também é, porque quanto maior você fica, mais especializado você fica. É muito difícil você diversificar a sua operação quando você é grande. Você vai se especializando e vai focando em uma, ou no máximo duas culturas, né? 2 negócios. Né? Então, a gente tem que entender que a agrofloresta é uma diversificação do negócio. E um dos gargalos que eu vejo é isso que o Helder comentou, que a gente tem o pacote tecnológico desenvolvido para cada uma das culturas, para cada uma das espécies em monocultura. Então, eu sei qual que é o pacote do eucalipto, se eu quero plantar monocultura de eucalipto. Eu sei como que eu faço para plantar soja e todos os grãos, mesmo que eu vou fazer uma rotação de cultura. É um passo a passo, né? Eu tenho uma receita de bolo, eu tenho os insumos, né? Geralmente insumos químicos, o maquinário está disponível, né? Qual que é a operação, em que época do ano, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, como uma receita de bolo para aquela cultura. Agora, cada agrofloresta, ela é diferente. A gente está falando aqui de agrofloresta, mas é uma miríade infinita, né? Depende em que região que eu estou, qual espécie que eu estou usando, o quanto que eu diversifiquei, né? Então, cada cultura, cada desenho, cada agricultor, a gente vai ter um arranjo diferente. Então, esse pacote tecnológico para cada agrofloresta vai mudar, né? Então, por isso que a gente foca nessa lógica de design agroflorestal, de sistematizar, porque o agricultor tem que visualizar esse pacote tecnológico da agrofloresta dele. Ele tem que saber quais são os insumos que eu vou precisar ao longo do meu ciclo, quais são as operações que eu vou fazer a cada ano relativo a cada cultura, qual cultura que eu vou adubar, qual cultura que eu vou podar, qual que eu vou ter que desbastar eventualmente, em que momento que eu vou começar a colher, quais são os custos anuais de operação e produção, né? Quanto que eu pretendo comercializar a cada ano. E aí ele começa a se planejar, consegue se planejar, né? Mas é desafiador porque a gente está competindo. Ou seja, a gente tem um sistema hoje de monocultura, seja lá qual for a espécie, que é super tecnificado, super padronizado e super produtivo por área. É o máximo da produtividade por área. E eu tenho que propor um sistema agora que seja biodiverso, proveja todos os serviços ecossistêmicos, seja lá lindo, maravilhoso, com árvores e tudo mais, e que compita em operacionalização e produtividade, né, em rentabilidade. Então, essa competição é muito difícil. É muito desigual, mesmo porque a gente está inovando, a gente está começando agora, né? Cada novo desenho é uma inovação, cada nova agrofloresta é uma inovação. E a inovação tem o seu custo de desenvolvimento, né? Então, para você competir de igual para igual com a monocultura, com o uso do solo, né? A competição do uso do solo com a monocultura, a gente tem que desenvolver muitas operações, tem que desenvolver muito planejamento e, principalmente, tem que começar a buscar outras maneiras de financiar sistemas agroflorestais, né? Então, algumas soluções que têm surgido recentemente são, por exemplo, projetos de carbono, né? Então, entrar dentro do fluxo de caixa, o pagamento pela fixação de carbono, é um exemplo de pagamento por serviços ambientais, então existem diversos outros, até, por exemplo, subsídios, quando a gente fala de financiamento agrícola, é uma alternativa que tem, inclusive, recentemente, uma notícia que saiu recentemente agora, né? Que o governo federal está olhando para possíveis para uma linha de crédito exclusiva para sistemas agroflorestais. Então, tem muitas soluções, né? Mas a gente precisa usar essas ferramentas e precisa pensar como estruturar toda essa cadeia, né? Porque essa estruturação da cadeia que é o desafio.
Eu queria complementar um pouco o que a Paula falou, que ela usou duas palavras importantes aí, né? Que é a competição e essa biodiversidade. Porque quando você trabalha agrofloresta, a gente vem de um mindset agrícola de monocultura e de competição por nutriente. E aí, recentemente, os estudos do solo vêm mostrando que o solo, quando biodiverso, ele é um grande agregador de nutrição para esse sistema. E esses termos ainda são termos muito novos. Uma análise biológica de solo, por exemplo, é algo que é feito em 1% das propriedades, né? E alguns estudos, até que a professora Ieda Mendes mostrou lá sobre o Bioás da Embrapa, com sistemas de cultivo de milho, onde nutrição química muito parecida, porém resiliência biológica muito diferente, você tem produtividades aí de 10%, 15% maiores. Então, explicar biodiversidade é ainda um desafio, porque a gente está acostumado numa lógica de competição por espaço, onde você tem um volume grande de plantas da mesma espécie, com um pacote tecnológico que vai produzir o máximo possível. Mas aí a gente tem também, recentemente, outros pontos importantes para se colocar nessa mesa, que é um cenário de mudanças climáticas e o que vai acontecer num futuro muito próximo com culturas muito importantes para países como o Brasil. Por exemplo, o café vai ser um dos mais impactados com as mudanças climáticas nos próximos anos, por conta de chuvas em hora errada, que pode prejudicar a floração, ou falta de chuvas provocando um excesso de trauma, de estresse nessa planta. Então, a gente precisa começar a falar sobre biodiversidade, a gente precisa começar a falar sobre resiliência funcional desse solo, para aí sim a gente entender alguns benefícios da agrofloresta, além daquela cultura específica que a gente está colocando como cultura base, né? Então, você fala de uma agrofloresta de café, é preciso falar mais do que sobre o café. É preciso entender a relação que as outras espécies que compõem essa biodiversidade trazem de benefício para esse café. Então, esse é um desafio do momento, eu vejo assim como alguém que está bem diretamente ligado a essa produção de indicadores de regeneração, né? A Paula até falou sobre os créditos de carbono, e a gente vem também falar sobre o importante papel do carbono nos outros nutrientes, né? Então, em muitas discussões sobre o que é agricultura regenerativa, se coloca o carbono como peça-chave dessa agricultura regenerativa. Não só porque ele sequestra carbono e pode vender créditos de carbono, mas porque o carbono ele pode ser usado como uma base, assim como para a gente é o açúcar como uma base energética, como uma base de quebra para esses nutrientes. Então você consegue, a partir do carbono, ter nutrição, a partir do carbono, ter vida no solo, a partir do carbono, ter resiliência, e a partir do carbono, conseguir ter um café regenerativo, por exemplo. Só que isso é muito difícil explicar para uma agricultura que está baseada em 150 gramas de nutriente A, 200 gramas de nutriente B, a cada 3 meses um pesticida A, B ou C, e uma produção no final do ano X ou Y, né? Acho que isso que o Leandro trouxe é muito importante, porque é um desafio e já está praticamente virando a solução, digamos assim, para as pessoas passarem a adotar agrofloresta. Por quê? O agricultor já está sentindo na pele o efeito não só das mudanças climáticas, né, mas também os efeitos ecológicos na paisagem da monocultura. Então, tem monoculturas que nos 5, 10, até 20 primeiros anos produziu muito bem. E aí, de repente, começou a dar uma praga específica
muito séria, né? E isso é recorrente, assim, com diversas culturas. Então, acho que é um case super emblemático é do pessoal da Canda, né, da Cooperativa Agrícola Mista, Canta, desculpa, com T, a Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu, que eles começaram a plantar na Amazônia, lá no Pará, pimenta do reino, né? Era o ouro negro na época, tinha um valor agregado maravilhoso, derrubava a floresta, plantava pimenta do reino. E nos 5, 10 primeiros anos, isso trouxe muita produtividade, muito recurso, muita renda para eles, né? E o problema é que passou esse tempo, a resiliência da paisagem se quebrou. Então, ele já não tinha mais a mesma produtividade, começou a cair muita produtividade, a pimenta do reino começou a ter problemas seríssimos com doenças fúngicas, principalmente, com outras pragas, e eles tiveram vários anos de quebra de safra, né? Então, foi depois com um insight de um dos agricultores da cooperativa que ele começou a observar culturas de agricultores que viviam ribeirinhos, né, que faziam pequenas áreas, que faziam cultivos mistos, quintais agroflorestais. Ele se inspirou naquela lógica e começou a fazer cultivos biodiversos, né? E hoje a Canta é internacionalmente conhecida como um case de sucesso de sistemas agroflorestais em larga escala. E foi a partir desse momento que eles perceberam, gente, não dá para fazer mais em monocultura, né? E a gente sabe que com o eucalipto é assim, com a soja é assim, com o milho é assim, com o café é assim, né? E aí a gente vai o quê? Trocando de variedade, vai desenvolvendo novas variedades que são resistentes àquela doença, buscando outros inseticidas que são resistentes àquela praga, e a gente fica sempre, fica como se fosse correndo atrás do próprio rabo, né? Um ciclo sem fim. Então, como que a gente quebra esse ciclo, né? De ficar sempre buscando a solução, o remédio para o problema, o remédio para o problema. A gente tem que olhar de maneira sistêmica e trazer mais biodiversidade para a paisagem. E é muito difícil até falar disso, porque como o Leandro falou, o agricultor está acostumado com o pacote praticamente industrial, né? É um passo a passo. E quando você fala de diversidade, é quase que uma autorregulação do sistema, é até difícil para ele entender isso. E isso também leva tempo, né? Se a gente está num sistema que está degradado, que está com solo com pouca quantidade de matéria orgânica, com pouco carbono, com pouca biodiversidade na paisagem, demora para a gente recuperar essa área, né? Recuperar os ciclos naturais da paisagem, né? Então, não é uma coisa que a gente vê de um momento para o outro, e também não é essa lógica de eu trago aqui o remédio para o seu problema, né? É um problema sistêmico. Então, é uma outra lógica, uma outra visão, né? Mas os agricultores estão sofrendo isso, eles estão começando a buscar soluções e estão começando a entender que biodiversidade, presença de árvores na paisagem é um caminho importante para trazer mais resiliência para os sistemas. E pegando o gancho rapidinho, Alexandre, é essa questão de ter uma visão de longo prazo, tá? A agricultura convencional, ela visa maximizar o retorno no curto, médio prazo. E aí, o que acontece? Quando você joga numa escala de 50 anos, o que adianta eu ter um lucro de 25 mil no primeiro 25 anos e um prejuízo de 25 mil nos últimos 25 anos? No final, eu tenho uma conta zerada. Então, às vezes é melhor que eu tenha menos lucro, mas chega lá no final, eu começo... A agrofloresta tem muito esse conceito de uma poupança sendo incrementada, porque quanto mais você maneja, mais você deixa o solo melhor, mais você potencializa, e a ideia é que você chega no futuro e tenha o mínimo de manejo com o máximo de produtividade. Ao contrário da agricultura convencional, que cada vez mais você tem que ter o pacote ali intensificado para segurar aquela produtividade. Então, e aí olhando para recursos naturais como um todo, a gente fez isso da industrialização para cá. A gente criou uma grande dívida ambiental que agora, ao pagar, a gente vai ver que o modelo industrial que a gente construiu não tinha o retorno que de fato estava dando. Então, uma lógica de PIB verde, se a gente colocar ali numa extração de minério todo o recurso para recuperar uma área, a gente vai ver que o minério não é tão lucrativo quanto se imagina ser, porque não é levado o custo ambiental da degradação daquilo ali
ao fazer. É levado o custo de compensação, mas não, de fato, o valor ambiental perdido por aquele manejo. Você entendeu? Então é diferente. A gente tem um mecanismo legal de compensação ambiental que não valora o custo real desse impacto. E aí é onde a gente tem que olhar para uma conta de mais longo prazo, né? E aí sim, em 50 anos é melhor ter um balanço positivo mais cadenciado, ou é melhor acelerar e capotar lá na frente, né? Então essa é muito a lógica hoje que a gente tem visto, até mesmo numa lógica de degradação ambiental, mudanças climáticas e faltas de recursos naturais. Não, perfeito. Vou aproveitar aqui, chegaram algumas perguntas aqui pelo nosso chat do YouTube, inclusive, pessoal, né, conforme vão surgindo as dúvidas, por favor, mandem aqui no nosso chat do YouTube. E aqui eu vou pegar duas perguntas que eu acho que, de certa forma, elas acabam se complementando. A Silvia Washington, nossa companheira, nosso colega aqui do SNA, perguntou: para integrar culturas florestais diversificadas nos diversos biomas na cadeia de valor, falta conhecimento e pesquisa? E eu vou emendar aqui com a pergunta da Ana Júlia. A industrialização da agrofloresta nessa lógica de pacotes tecnológicos em escala poderia comprometer a qualidade? Eu quero pegar essa provocação e já deixar um gancho aí para os colegas. Opa, vocês estão me ouvindo? O que a gente entende? Uma coisa é conhecimento, outra coisa é aplicação prática do conhecimento, né? Então, se você ir para uma linha acadêmica, você vai encontrar muita informação sobre os benefícios da agrofloresta, sobre, né, a validação da lógica dessa resiliência climática e tal. Só que quando você traz para uma lógica, e aí já amarrando industrial, uma lógica de aplicação dentro do mercado, a gente falta pesquisas aplicadas ao mercado em si, né? Então, eu acho que uma coisa é conhecimento e pesquisa, outra coisa é a aplicação dos resultados disso, né? Então, eu acho que falta a gente, de fato, sistematizar melhor como aplicar as informações que a gente tem hoje e como utilizar dessa aplicação a estratégia para escalar aquilo que funciona de maneira mais adequada. E aí buscando esse máximo de qualidade com o máximo de escala, né? Porque essa questão de qualidade e escala, ela está interligada, mas ela também ela é relativa. O que é melhor? Eu ter 90 hectares de soja e 10 hectares de agrofloresta altamente biodiversa, de alta qualidade, ou ter 100 hectares de uma agrofloresta talvez não tão? Então, sabe, entender que na escala, às vezes você perde um pouco de percentual, mas você ganha em volume, né? E aí, hoje, o que a gente está precisando em questão de mudanças climáticas é ganhar volume nesse modelo de produção. E aí, com esse volume, a gente vai ter dados aplicados à prática mercadológica para poder estudar isso e desenvolver novos caminhos. Eu acho também que tem um ponto importante que o Helder comentou, e ele até usou a expressão perder, né, um pouco de qualidade, mas depende do ponto de vista também que a gente está olhando, né? Porque hoje, se você está falando de uma pastagem degradada ou de uma monocultura e você faz um plantio com 8 espécies, você está aumentando em 800% o potencial de resiliência, de biodiversidade daquele lugar. Então, uma agrofloresta que tem um mínimo de biodiversidade que se comprove em indicadores, ela tem sim um ganho extremamente superior se comparado ao monocultivo. O que a gente
tem, às vezes, comparado muito dentro do meio da agrofloresta, e, na minha opinião, é um erro, é comparar agroflorestas altamente biodiversas que se comparem às florestas em si, com alguns sistemas um pouco mais escaláveis que têm essas 8, 10 espécies. Eu acho que isso é um erro, e a gente consegue ver em algumas estruturas de monocultivo consolidadas, como, vou dar um exemplo para vocês, um trabalho que a Epamig fez com oliveiras no interior de Minas Gerais. Eles chegaram lá 15, 20 anos atrás, compraram uma estrutura, uma fazenda, fizeram alguns plantis teste de oliveira, numa terra que não se plantava oliveira, desenvolveram uma estrutura piloto, desenvolveram uma estrutura de insumos e mudas, e hoje Maria da Fé é uma das cidades que mais produz azeite de oliva brasileiro que a gente tem, com qualidade, etc. Então, o que falta é essa pesquisa aplicada. O que falta é a gente mostrar que certos testes podem ser replicados em outros lugares, porque eles já têm alguns indicadores positivos, né? Agora, pesquisa acadêmica, e tem muita coisa muito boa sendo desenvolvida por grandes pesquisadores da regeneração. Tem muita coisa saindo sobre o potencial do solo. Eu acho que o que falta, talvez, é a gente conseguir colocar um pouco mais em prática e testar, não como uma forma de conhecimento específico de uma fazenda, conhecimento específico de um projeto, conhecimento específico de uma empresa. É um projeto de agricultura dos próximos anos. E como é um projeto de agricultura dos próximos anos, isso precisa ser integrado. Essa pesquisa precisa ser integrada não só por uma ou outra empresa, ela precisa ser integrada como um plano de evolução da agricultura. E só um último ponto que eu queria falar ali sobre essa questão da diminuição de qualidade e tal, é que a gente entende hoje na monocultura doenças muito individualizadas, culturas muito individualizadas, processos muito individualizados. Mas, com a biodiversidade, a gente começa a entender isso de uma forma um pouco mais macro. Um nematóide, ele não necessariamente é negativo, ele é um ser microscópico do solo que pode ser comedor de raiz ou pode ser comedor de um patógeno. Só que isso foi explicado lá atrás, que se tem nematóide na sua plantação, você tem que correr e jogar um monte de químico ali, porque nematóides são negativos. A mesma coisa para outras doenças. Então, eu acho que a escala e a pesquisa aplicada podem mostrar o nível de resiliência e o nível de biodiversidade que a gente consegue ter, no mínimo, para poder fazer áreas maiores, assim, sabe? Acho que para contribuir nessa questão, dá para eu trazer uma aplicação de um exemplo, né, de uma pesquisa aplicada, né, que eu concordo plenamente com os dois, assim. Acho que o que a gente precisa agora é de pesquisas em campo, em áreas de plantio, áreas produtivas, áreas que têm que colher. Então, não dá para ser só áreas experimentais, sabe? Não dá para ser. Por quê? Por exemplo, quando a gente trabalhava na Fazenda da Toca, uma das operações que era considerada como certa era a poda apical do eucalipto. Ou seja, a gente plantava o eucalipto nas áreas e conduzia um tipo de poda que havia sido idealizado, que era conduzido a aproximadamente 5, 6 metros de altura, então a gente derrubava toda a copa do eucalipto e o eucalipto ficava lá inteiro. E essa copa era triturada para distribuição de cobertura de solo, distribuição de biomassa, acelerar a ciclagem de nutrientes e tudo mais. E essa era uma operação super arriscada, porque você imagina derrubar uma copa de mais de 100 quilos a 5, 6 metros de altura com um motosserrista no topo de uma
de um trator, no topo de uma plataforma num trator, era uma operação super arriscada. E depois a gente ainda tinha que triturar e era super caro também, dependia de muita gente fazendo isso. No final das contas, a gente vai fazer a conta de quanto custava essa operação, por árvore, por quilo de biomassa produzida, por quantidade de carbono ciclado no solo. E, gente, era muito caro, não pagava a conta do sistema. Né? E aí a gente começou, a partir desse entendimento, repensar e readequar essa operação proposta. Então, será que então a gente reduz o número de eucaliptos por hectare? Ou para que eu vou fazer a poda apical no eucalipto? Por que eu já não faço um desbaste no eucalipto? Né? Havia um entendimento de que era possível fazer essa poda e aproveitar a primeira tora do eucalipto. Né? Mas a gente não tinha uma tora de qualidade para comercializar. Então, a gente começou a desenvolver outras ideias de operação, começou a adaptar essa operação. Em vez de usar um triturador, a gente usa uma trincha. Né? A gente corta, faz uma poda de uma maneira mais rústica, de uma maneira menos delicada, digamos assim, com menos cuidado, joga essa galhada, essa biomassa na entrelinha e passa com o trator com uma trincha, sem precisar fazer uma trituração manual. Então, ajustando a operação, assim, é uma queda de custo drástica que resulta em ser ou não viável o sistema, entendeu? Então, esse é o tipo de pesquisa que tem que ser feito. Pesquisa de custo, pesquisa de tempo operacional, pesquisa de qual é a melhor maneira de se conduzir uma operação, quais são os melhores equipamentos, implementos que a gente tem que usar para cada operação. Né? E esse é o tipo de pesquisa que a gente tem que fazer, porque é uma pesquisa aplicada, né? Eu acho que é isso que a gente está olhando agora, nesse ponto que a gente está agora. Acho que pesquisa acadêmica, como o pessoal mencionou, já tem muito. Agora a gente precisa ir para campo e com o agricultor ir lá ajudar ele a melhorar a operação dele no campo. Você está mudo, Alexandre. Impressionante, né? Como todo mundo em algum momento cai nessa pegadinha, né? De estar falando e o microfone está mutado. Mas, enfim, bom, excelentes insights, todos esses que vocês mencionaram aí ao longo deste tópico. E eu vou dar sequência aqui nas nossas perguntas. O Micael Santiago, ele que faz parte da Terraço Atlântico Biotech, né? Que, por sinal, é uma startup que também faz parte do Snash. Ele fez uma pergunta aqui, na verdade, duas perguntas, mas bem distintas. A primeira delas, para um solo arenoso e com baixa atividade microbiológica, começar com plantio de soja, milho, melão ou abóbora e mucuna preta são formas de iniciar o processo de regeneração? Essa foi uma das primeiras perguntas aqui que ele fez. Daqui a pouco eu passo para a próxima. Eu posso responder rapidamente. Com certeza, né? Acho que qualquer cultura agrícola anual é interessante para preparar o solo. Eu buscaria diversificar o que for a sua adubação verde. Eu não tenho uma boa experiência com a mucuna preta, eu acho que ela acaba trepando, se enrolando com outras culturas, e até a gente já fez cultivo de mucuna preta, até com arbóreas, ela acabou trepando nas árvores e comprometendo a forma das árvores no final. Então, eu acabo que não recomendo mucuna, recomendo outras adubações verdes, tipo crotalária, milheto, o próprio feijão guandu, né? Tem uma infinidade aí que você pode buscar. Mas sempre é interessante começar assim, com uma cultura anual. Mas aí você tem que aproveitar esse primeiro momento para já estabelecer as suas linhas, né, de culturas perenes. Então, quais são as arbóreas que vão entrar, seja frutíferas, seja madeiráveis, seja castanhas, coisas assim, e usando as entrelinhas para as culturas anuais e, geralmente, as linhas para as culturas perenes. Perfeito. E aqui uma última pergunta aqui, inclusive, pessoal, vão mandando aí os seus questionamentos aí no nosso chat do YouTube. No começo, né, até o Leandro comentou, né, sobre essa questão ainda, né, das agroflorestas ainda estarem sendo parametrizadas e passíveis de discussão e tudo mais. E o Micael fez uma segunda pergunta aqui focada em indicadores. Podemos utilizar os bioindicadores naturais, como as punks e os insetos,
para poder ter um melhor caminho para fazer um equilíbrio ambiental e plantar flores para amigos naturais? Você tem alguns indicadores que mostram regeneração e que mostram a falta de regeneração. Algumas plantas são indicadores, por exemplo, de acidez, etc. Mas quando ele coloca ali sobre plantar flores, que vão trazer amigos naturais, quanto mais biodiversidade você tiver, você vai ter mais resiliência daquele sistema. E se você conseguir manter um sistema que vai ter uma baixa amplitude térmica e um aumento de umidade, para isso você precisa ter bastante cobertura de solo, você vai começar a ter bastante micro-organismos, que eu vejo como um dos principais indicadores de plantio regenerativo, tá? A presença de fungos e bactérias, fixadores de nitrogênio, o aumento do carbono, o aumento da matéria orgânica, e aí você, a partir disso, consegue mostrar que aquele plantio está cada vez mais regenerativo. Obviamente, as flores, elas vão trazer predadores de pragas e doenças, fungos também, que são predadores de outras pragas e doenças. Só pegando o gancho, Alexandre, uma coisa que é importante é sempre entender que o diagnóstico da área que vai ser implementado a agrofloresta é fundamental para entender como que esses indicadores vão evoluir, tá? Então, uma coisa é eu pegar e fazer uma agrofloresta no meio de uma área que tem muita monocultura, que não tem fragmento e tal, e aí qualquer inseto que aparecer ali vai ser um grande indicador. E outra coisa é eu fazer uma agrofloresta do lado de uma floresta já consolidada. Então, esses indicadores e esse grau de regeneração, ele vai estar, de certa forma, atrelado à paisagem que aquele sistema está inserido, né? Então, é muito importante a gente também olhar para qual é a base de referência que a gente está entendendo como esses indicadores, né? Então, eu não posso comparar o tanto de inseto que vai aparecer na agrofloresta no meio de uma monocultura com o tanto de inseto que vai aparecer na agrofloresta do lado de uma floresta lá na Amazônia, por exemplo, né? Então, esse cenário base, ele é fundamental para a gente entender que nível de regeneração, de fato, a ação antrópica está... qual que é o papel do homem, qual que é o papel do ambiente natural naquele sistema em si. Perfeito, Helder. Muito obrigado. Bom, antes da gente prosseguir aqui no nosso webinar, eu tenho que me despedir aqui da Paula, né? Paula, muito obrigado aí pela sua participação aqui no nosso webinar. Eu tenho certeza que enriqueceu brilhantemente aqui a discussão, tá? Então, eu só tenho a agradecer. Então, antes da gente dar sequência aqui no webinar, eu vou passar a palavra para ti, para que você faça aí as suas considerações finais. Fique à vontade. Gente, obrigada, Alexandre, pelo convite. Isso é uma discussão que daria para a gente ficar aqui muitos dias, né? Para ser até uma conversa presencial, enfim. Eu acho que pessoas que estão atuando nessa frente, implementando sistemas agroflorestais, avaliando sistemas agroflorestais, a gente tem que estar, inclusive, na linha de frente, ajudando a planejar, implementar políticas públicas, né, ajudando a fazer essas coisas acontecerem, fomentando pesquisa nas universidades, né, porque a demanda é muito grande. Hoje, dentro da Preta Terra, a gente tem uma demanda enorme de projetos, né, e tem muito poucos profissionais ainda, né, e muita gente querendo fazer de fato, né, os agricultores querem fazer. Até os off-takers, os grandes compradores do agro, eles querem que os seus produtos venham de sistemas agroflorestais. Então, a vontade existe, a vontade de fazer essa mudança existe. Então, a gente precisa de pessoas, de profissionais, de técnicos, de pesquisadores focados nessa área, né? Porque é possível fazer.
É possível, já tem muito teste, já tem muita coisa feita na realidade, na prática, em larga escala, e tem muita gente querendo fazer. Então, a gente está hoje com uma oportunidade enorme, não só no Brasil, mas no mundo, né, com grandes financiadores trazendo recurso, né, com grandes proprietários de terra ou compradores do agro querendo fomentar projetos como esse. Então, de implementar sistemas agroflorestais, né? Então, acho que já dou aqui os parabéns para os meus colegas, né, que estão aí na luta, na linha de frente, fazendo isso acontecer, né, transformando a agrofloresta em realidade, e é isso, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, porque está na nossa mão agora fazer essa mudança acontecer. E obrigada aí, gente, pela oportunidade. A gente que agradece, Paula, e com certeza Obrigada. as suas colocações aí são extremamente relevantes, e eu acho que iniciativas como essa, né, discussões como essas ajudam a clarificar sobre o tema e apontar caminhos, né, o que é mais importante. Então, eu só tenho a agradecer novamente aí, Paula, e até os próximos webinars ali. Tchau, gente, obrigada. Até mais, boa noite. Boa noite. Tchau, Paula, até mais. Então, vamos à sequência aqui, pessoal. Não vão embora, viu? O webinar ainda não acabou. Então, eu vou passar aqui para mais uma pergunta aqui da Silvia, que ela fez aqui um questionamento muito interessante, que considerando que as agroflorestas, né, podem se interpretar como investimentos de médio para longo prazo, como que fica o fluxo de caixa dos produtores e o que esses produtores podem fazer para ter renda aí nesse espaço de tempo aí? Vou começar aqui, o Leandro pode complementar, por favor. Eu acho que a gente tem dois olhares para esse desafio, tá, Alexandre? Um é o que a gente tem de mecanismos financeiros, e aí aquilo que a Paula falou, atrelados a políticas públicas, atrelado ao mercado financeiro como um todo, né, que vão fomentar essa transição agroflorestal, né, e o que a gente tem de estratégias dentro dos arranjos agroflorestais, dentro da possibilidade de produtos de curto, médio e longo prazo, para distribuir a receita ao longo dos anos dentro de uma agrofloresta. Então, acho que hoje, qual que está sendo o maior desafio? A gente está jogando 100% da responsabilidade desse investimento nas costas do agricultor, né, com pouco incentivo de fomento, principalmente as isenções fiscais para modelos que, digamos, contribuem mais com o meio ambiente, né? Então, está nas costas do produtor fechar essa conta, sendo que quem vai ser beneficiado é a sociedade como um todo, inclusive o mercado de commodities, né? Então, eu acho que, em alguns casos, a gente consegue ajustar esse fluxo de caixa com espécies de ciclo curto, de alto valor agregado. Então, hoje a gente tem olhado para cúrcuma, gengibre, enfim, amendoim, tem espécies que dariam para rentabilizar isso no curto prazo, mas se a gente quiser escalar isso de forma significativa, a gente precisa olhar para políticas de um capital mais paciente, de empréstimos mais atrativos para esse perfil de projetos e investimentos. E, principalmente, o apoio das cadeias produtivas que estão interessadas numa matéria-prima de baixa emissão de carbono e de alta resiliência climática. Então, como que empresas que dependem da cadeia do café, que dependem da cadeia do cacau, que dependem da cadeia, né, de madeiras até, podem estar olhando para esses sistemas e falando: eu vou ser o maior impactado daqui 10 anos, quando todos os cafezais sofrerem com geada e eu tiver que pagar R$ 1.500 a saca. Então, o que eu consigo diminuir disso, fomentando e apoiando financeiramente a transição de algum desses sistemas, né? Então, como que quem vai se beneficiar disso no futuro pode
está se unindo com os proprietários rurais nessa transição, né? A gente já tem olhado alguns movimentos, mas no fundo, esse é um caminho que a gente entende como o mais promissor para escalar esse tipo de projeto. O Helder comentou muito sobre essa questão da gente modelar um sistema que se pague por si só, e na verdade não deve ser assim, né? Tem que existir mecanismos que paguem por um serviço para a sociedade, né? E a gente já está começando a ter alguns exemplos. Falo mais uma vez do café, que é uma grande experiência aí da IFA, onde alguns produtos com práticas regenerativas já conseguem alcançar patamar de preço quilo de produtos com premiações, produtos com notas altas em premiações anuais de café especial, por exemplo. E as empresas estão interessadas nisso. Então, as empresas são também grandes parceiros para esse desenvolvimento, justamente porque lá na frente elas veem que o produto delas podem alcançar o mesmo preço que um produto altamente premiado, e que alcançar uma premiação dessa é 1 em 1 milhão, é muito difícil. Tá? Então, é uma forma, talvez, de trazer esse recurso para a agrofloresta. Olha aqui, mutado de novo. Bom, eu vou passar aqui para uma próxima pergunta aqui do Cauê. Deixa eu localizar aqui o Cauê Mendes. Ele fez uma pergunta, eu vou até emendar aqui com outro questionamento meu particular, né? O Cauê perguntou o seguinte: já existe uma preocupação com essa grande demanda de projetos agroflorestais, de acabarmos sofrendo uma apropriação dessas tecnologias para os países estrangeiros? E eu vou emendar aqui o meu questionamento na pergunta dele, justamente como que vocês encaram, né, o papel do Brasil dentro desse imenso mercado, por assim dizer, de agroflorestas ao redor do mundo, né? Claro que cada região possui a sua característica, a sua especificidade, os seus desafios, mas como que vocês encaram aí o papel do Brasil frente ao mundo no que se refere a agroflorestas? O Brasil, ele é considerado uma referência em agricultura e não seria diferente para a agricultura regenerativa, né? Então, hoje você tem alguns órgãos que trabalham, por exemplo, com agrofloresta em países africanos, como Quênia, que levam profissionais brasileiros para trabalhar lá. Porque aqui se desenvolve bastante pesquisa em agricultura e em agricultura regenerativa também. Eu não vejo como preocupação que essa tecnologia seja expandida. Na verdade, eu vejo como uma necessidade de que essa tecnologia seja validada em diversos lugares, quanto mais ela for expandida, né? E eu acho que também a gente tem que entender que já nessa lógica de apropriação já existe a nossa apropriação de um conhecimento ancestral, né? Então, a gente, aqui na Atlas, né, eu sei a IFA, a própria Preta Terra também, a gente tem um respeito muito grande em deixar claro que isso não é uma tecnologia atual, né? E que é complexo também falar que o futuro é ancestral, porque a gente está tirando um negócio deles e não colocando eles como, de fato, os donos e operadores disso, né? Então, eu acho que a gente já tem essa propensão de se apropriar da ancestralidade, então a gente tem que tomar essa devida cautela, né? Reconhecer que a sabedoria ancestral dos povos tradicionais, ela tem uma ciência, e essa ciência precisa ser validada por quem, de fato, originou, né, essa ciência. E quanto uma lógica de
como que a gente olha isso, o Brasil nesse cenário, eu acho que dentro de uma visão global, a gente entender qual que é a aptidão dos territórios para as culturas. Então, a gente está falando hoje de culturas tropicais. Eu acho que o Brasil ele tem um grande apelo para sistemas agroflorestais de culturas tropicais, assim como o cacau. O cacau você não vai conseguir produzir ele em determinadas regiões do mundo, entendeu? Mas na África, no Brasil, enfim, em países ali dentro de uma faixa do Equador ali, né? Então, a gente olhar para a aptidão global e entender onde o Brasil, dentro da aptidão tropical, a gente se potencializar, porque o clima tropical e a diversidade tropical, ela favorece os sistemas agroflorestais. Então, se a gente pega uma aptidão de uma cultura que já está tropicalizada versus a aptidão que esse ambiente tropical tem de biodiversidade, de incremento de biomassa, de vida e tudo mais, aí sim a gente pode ser uma referência. E aí eu vejo o Brasil uma referência muito grande em sistemas de alta biodiversidade, com alto sequestro de carbono e com alto potencial de impacto socioambiental. Eu acho que países subdesenvolvidos, quando a gente olha para a agrofloresta, a gente tem um impacto socioambiental muito diferenciado de países desenvolvidos. O impacto ambiental, ele de certa forma, ele tem uma proporcionalidade, né? O impacto ambiental lá em cima, ele está atrelado à ecologia do hemisfério norte, do hemisfério sul, enfim. Mas o impacto social, os países subdesenvolvidos, eles têm uma capacidade muito maior, né, nessa transição, visto que eu tenho uma mão de obra alocada na agricultura tradicional e que pode ser capacitada para uma agricultura diferenciada, trazendo educação, melhoria de renda, atrelado à melhoria dos sistemas de produção. Perfeito, Helder. Aqui tem mais, na verdade, duas perguntas aqui do Eric Douglas. Muito obrigado, Eric. A primeira delas é como manejar interações tão complexas como alelospolia, alelopatia, alelomediação. Como manejar essas interações tão complexas em um sistema agroflorestal? E a segunda pergunta que ele fez logo em sequência é: agricultura agroecológica versus sistemas agroflorestais são regidos pelos mesmos princípios? Bom, antes de passar aqui para a resposta da pergunta, acho que vale a pena talvez uma breve explicação sobre o que é alelopatia, alelospolia, se vocês quiserem dar um overview aqui. Posso começar falando aqui, né? A alelopatia, alelospolia, enfim, a alelospolia, ela está ligado a quanto que uma planta pode inibir ou coibir o desenvolvimento da outra, né? E eu acho que a agrofloresta ela já olha para uma lógica cooperativa. Então, a gente tem que entender quais as plantas que vão potencializar as outras. E aí eu até me apropriei aqui de uma frase do Burle Marx, que ele fala o seguinte, ele falava que o meu trabalho, o tempo completa. A minha função é prever o que vai acontecer no tempo. Tá? Então, quando se pensa num design, num arranjo agroflorestal, a gente tem que entender que as relações elas vão acontecer com o tempo. A nossa função como pensadores de agroflorestas, como utilizadores da inteligência da natureza, em que momento que cada relação vai impactar positiva ou negativamente no sistema e qual que deve ser a nossa intervenção nesses momentos, sabe? E se a gente consegue olhar, visualizar com essa visão futura e planejar as intervenções nos momentos corretos, a gente pode até utilizar espécies alelopáticas, mas entender que em determinado momento ela vai cumprir uma função, ela vai sair daquele sistema e aquela alelopatia vai deixar de existir e a cooperação tão desejada vai ser potencializada, né? E aí, já amarrando na outra pergunta, é muito interessante
até porque eu falei no começo, a agrofloresta, ela está mais dentro da agroecologia do que a agroecologia dentro da agrofloresta, tá? Porque eu posso ter uma agrofloresta de alto princípio químico, sem respeito aos processos biológicos do solo, minimamente consorciando sistemas agrícolas com sistemas agroflorestais dentro do conceito que a Paula explicou no começo, mas não criando, de fato, processos ecológicos significativos, né? Então, eu acho que existe agrofloresta, existe agroecologia e existe agrofloresta agroecológica. Tá? Exatamente. E esse seria o caminho mais assertivo para escalar a agrofloresta no Brasil e no mundo. Eu tenho um complemento só, que a agroecologia, ela envolve princípios sociais, econômicos também. A agroecologia é um conceito, é uma forma de não só de se plantar, mas de se organizar socialmente. Então, um plantio agroecológico, ele também considera aspectos econômicos como distribuição justa de alimentos. Ele também considera esses aspectos de equidade, de desenvolvimento econômico de uma região. A agroecologia considera isso. A agrofloresta não. Pura e simplesmente um conceito de agrupamento de espécies. E você pode também ter uma agrofloresta regenerativa, digamos assim, né, que está trazendo regeneração ambiental sem ter nenhuma interação econômico-social. Então, é só para diferenciar bastante esse ponto de que a agroecologia não é uma forma de se plantar algo, é uma forma de se pensar como fazer algo. Assim, tá? Não, perfeito, Leandro. Bom, já extrapolamos aqui o nosso tempo, né? E eu gostaria muito de agradecer ao Leandro, agradecer ao Helder aqui por toda essa avalanche aí de insights, de conhecimentos, de reflexões, e que eu acho que, né, com certeza agregou muito aí, né, para todo mundo que participou aqui desse webinar. Antes aqui da gente encerrar, vou aqui só partir para a última pergunta aqui, que acabou chegando aqui agorinha aqui do Mikael, e daí a gente já parte aqui para as considerações finais. O Mikael perguntou o seguinte: é economicamente viável fazer uma agrofloresta com árvores melipônias nativas da Mata Atlântica e trabalhar com abelhas nativas e APIs? É importante a gente entender que toda a viabilidade de um sistema agroflorestal, de uma floresta produtiva, de um sistema regenerativo, ele está atrelado à capacidade que o mercado tem de pagar o real valor daquele produto e da escala que você vai conseguir atingir para tornar aquele projeto viável, tá? Então, às vezes, 1 hectare de agrofloresta com melíponas pode não ser viável, mas talvez 100 se torne viável, porque a central de comercialização para vender 1 litro de mel e para vender 10 litros de mel é quase a mesma, tá? Então, hoje, o que a gente entende sobre a viabilidade desses sistemas? É conseguir atrelar ao máximo o produto no seu destino final, tá? Então, se você consegue, antes de começar a produzir, entender quem vai comprar o seu produto, quanto que ele vai pagar e qual a quantidade mínima que ele precisa para ser o seu cliente recorrente, aí sim você vai entender qual que é a sua capacidade de receita com aqueles produtos e fica muito mais fácil fazer a viabilidade, porque uma planilha aceita qualquer coisa, o mercado nem tanto, tá? Então, a viabilidade, ela depende da intenção do mercado adquirir e pagar o preço real daquele produto. E hoje, esse é um grande desafio, né? A gente fala que são 3 olhares. Eu tenho o custo, eu tenho o valor e eu tenho o preço dentro de uma lógica agroflorestal. Então, às vezes, eu tenho um custo alto,
um valor mais alto ainda, mas um preço abaixo do custo, sabe? E aí, quando eu falo valor, a gente tem que levar em consideração esses benefícios ecossistêmicos, o benefício social, né? Então, e aí é papel do mercado, é papel de políticas públicas, trabalhar o real valor das coisas, fomentar o custeio e a redução dos custos de produção e fortalecer o mercado para que pague o preço mínimo necessário para que esses projetos parem de pé, sabe? Então, é algo bem complexo quando se fala de viabilidade. Planilha aceita qualquer coisa, mas se você consegue saber quem é o seu comprador e amarrar isso antes de fazer o projeto, a chance de você conseguir ter sucesso é muito maior. Perfeito, Helder. Obrigado aí mais uma vez. Então, encerramos aqui o nosso webinar, né? Agradecer mais uma vez, Leandro, Helder, né? A Paula, que teve que sair um pouco mais cedo, né? Eu acho que é super importante iniciativas como essas aí para que a gente possa realmente levar informação, levar conhecimento para a comunidade. Inclusive, esse webinar ele faz parte de uma série de iniciativas que são realizadas aqui pelo nosso hub, né, pelo nosso ecossistema de inovação, né? Para quem não conhece, vale a pena acessar aí o nosso site www.snash.com.br. Também dê uma olhadinha nas nossas mídias sociais, seja no nosso YouTube, no nosso Instagram, é só você digitar lá Snash, o SNA Startup Hub, que você vai aí descobrir todas as nossas redes sociais, né? Inclusive, este webinar vai estar postado daqui a pouco no nosso canal do YouTube, ok? E eu vou passar aqui a palavra para o Leandro, né, para que ele possa fazer aí as suas considerações finais. Leandro, é com você. Bom, queria agradecer a todo mundo que participou, né, que enviou perguntas, também que dedicou o tempo para estar aqui, e também aos meus colegas que ajudaram a complementar essa discussão que eu vejo aqui como uma, digamos assim, uma fala final, eu vejo como essencial para que a gente consiga mudar essa lógica de agricultura que se faz hoje, que está organizado. A gente precisa se organizar de uma forma diferente para que as agroflorestas funcionem. Elas não vão ser inviáveis por conta de práticas, por conta de uso de espécies X ou Y. Elas vão ser inviáveis se a gente não conseguir trabalhar de forma agrupada. Se a gente não conseguir trabalhar de forma em prol de um benefício futuro, que é trabalhar um sistema mais resiliente, trabalhar um sistema regenerativo, uma agricultura de baixa aplicação de carbono e de alto sequestro de carbono. Então é isso, a gente está disponível. Se vocês quiserem falar alguma coisa no site da IFA, vocês podem mandar uma mensagem, estou disponível, a gente troca bastante conversa aí com outros parceiros também, não só com clientes. No nosso canal do YouTube também tem alguns vídeos de alguns sistemas que a gente fez, de alguns monitoramentos que a gente tem feito, alguns indicadores, e a gente está disponível para fazer com que esse mecanismo de agricultura para o futuro se desenvolva cada vez mais. Contem comigo aí para os próximos e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Leandro. Helder, por favor, as suas considerações. Eu acho que o que eu gostaria só de trazer como reflexão final é de que viemos para a Terra e precisamos voltar para elas, né? A gente separou muito a ecologia humana e urbana da ecologia natural, sabe? E isso gerou uma desconexão. Então, eu vejo que hoje um dos grandes desafios são pessoas trabalhando no campo, né? Com dignidade, com salários e condições justas,
e a agrofloresta ela também pode trazer isso, né, e reverter aí toda essa visão que a gente tem, né, de que trabalhar no campo é árduo, é pesado e ganha-se mal, né? Eu acho que a agrofloresta ela tem esse potencial. A gente, na parceria aí com as empresas, a gente tem olhado muito para isso e pensando muito, né, em ser um catalisador de ideias, de mecanismos, de processos, de redes, coalizões, né, para que a gente possa juntos pensar e construir um futuro mais regenerativo, né, e dentro de uma lógica econômica que valorize a floresta em pé e valorize os serviços ecossistêmicos como parte integrante, né, da nossa necessidade de sobrevivência aqui. Sabe as palavras, Helder. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês, né, os speakers aqui, a todos que participaram também, todos que mandaram perguntas, todos que assistiram, muito obrigado. E mais uma vez eu deixo aqui o lembrete, né, para quem ainda não conhece, por favor, acesse o nosso site, as nossas mídias sociais, www.snash.com.br, né, e fiquem por dentro aí de todas as iniciativas que a gente faz para levar inovação, para apoiar todas nossa comunidade aí nacional de startups que desenvolvem soluções para o agronegócio, sustentabilidade e bioeconomia, né? Então, fiquem por dentro aí de todas as nossas agendas, webinars, palestras, iniciativas diversas e até o nosso próximo encontro, o nosso próximo webinar em novembro e aguardo por vocês aí no nosso próximo encontro. Gente, um forte abraço, bom descanso para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, tchau, gente.